Boa tarde, paz seja convosco. Devido a esse momento que nós estamos passando, nós temos que providenciar outro tipo de aula. Então, vocês, alunos, turma do sábado de manhã, primeiro ano, onde estamos estudando pastoral urbana. E ficamos pela metade, né? Mas hoje nós vamos finalizar fazendo o capítulo 5, 6 e 7, um resumo desses 3 capítulos. Mesmo porque nós tínhamos só mais uma aula, né, para concluir essa matéria. Então, eu espero que vocês tenham tido tempo de fazer leitura desses capítulos, do 5, do 6 e do 7, que hoje nós vamos fazer um resumo em cima deles e contamos com a colaboração de cada um de vocês, amados. Porque nós estamos realmente passando um momento bem difícil e é para todos, mas de alguma forma nós temos que continuar, nós não podemos parar. Então vamos continuar estudando, fazendo aquilo que Deus tem estabelecido em nossas vidas, tomando todos os cuidados devidos, de acordo com a saúde. Então vamos lá para o capítulo 5, onde nós falamos sobre a ação pastoral e o desenvolvimento comunitário integral. Essa ação pastoral, esse desenvolvimento comunitário, onde a igreja precisa estar inserida. Nós temos que tomar consciência que não podemos mais ficar nos deixando levar só por aqueles momentos em que anteriormente fazíamos aqueles evangelismo em massa, aqueles evangelismo local, nas cidades. Hoje nós precisamos estarmos preparados para fazer o evangelismo corpo a corpo, o evangelismo urbano. E sabemos que nós não podemos invadir prédios, departamentos, para poder falar sobre Jesus Cristo. E nós temos aqui, então, neste capítulo, que vai nos ajudar um pouco, dando-nos um pouco do entendimento para como devemos proceder diante disso. Então, a sociedade em que vivemos, no continente latino-americano, é a sociedade dos capitalistas e dos dependentes, em que a maioria do povo se vê privada dos seus bens e serviços básicos para a vida. É a sociedade do desemprego, da dívida externa, da corrupção e etc. Mas nós, mesmo diante de tudo isso, não podemos parar, temos que continuar. Se você observar lá na palavra de Deus, você vai ver que Jesus se coloca como modelo para a igreja hoje. Ele foi, e será sempre o nosso modelo de evangelista, de missionário, de homem de Deus. E para viver uma vida de serviço, temos que dar lugar a uma proposta por meio de arrependimento e ao convite à mudança, com opções que nos levem a ter posições que incomodem e que não reproduzam o sistema de dominação e dependência atual. Então, nós não podemos ficarmos estagnados. Nós temos que ter influência. Nós temos que ter comportamentos, atitudes que vão influenciar a esse respeito. E aqui, ainda na página 58, vocês vão ver que tem contribuições bíblicas para uma proposta de desenvolvimento comunitário integral. Então, como que nós vamos ver isto? E aqui, no tópico 3.1, nós vamos ver lá no 3.2 que diz Fundamentos do Desenvolvimento Comunitário Integral. Quais são esses fundamentos e que nós precisamos observar? Nós vamos ler que diz criação e mordomia. O ser humano, a imagem de Deus, tem o direito e dever de administrar o mundo, não como proprietário, mas como um mordomo,
como aquele que zela, que cuida da criação de Deus. Deus nos deu essa tarefa e nós precisamos tomar essa atitude e sermos encontrados pelo Senhor, pelo nosso Deus, como esses mordomos capazes. E se não somos capacitados, nós podemos buscar dessa capacitação. Que eu acredito que cada um de vocês está nesse propósito, buscando essa capacitação para serem usados nas mãos do Senhor. Aí depois no 3:2 diz assim, homem e trabalho. O trabalho é a cooperação. Nós temos como tarefa sermos cooperadores na obra de Deus. No trabalho de evangelização, no trabalho de levar as boas novas, a notícia, a boa notícia que Jesus Cristo nos deu. Então, nós não podemos ficar ali, como eu já falei até em sala de aula, como agente secreto do Senhor Jesus. Nós precisamos ter ação direta, ação indireta, dentro desse trabalho. Depois nós vimos que tem a distribuição dos bens. Então, a justa distribuição dos bens é o fator essencial para que todos tenham suas necessidades fundamentais supridas e estejam sempre sujeitos ao Senhor. Ou seja, essa justa distribuição, nós não estamos falando só, eu vou ter que pegar um pouco d'água que eu deixei ali. Então, nós temos que contribuir da forma que nos é dado a condição dessa contribuição. Se eu posso contribuir financeiramente, eu vou contribuir financeiramente. Se eu posso contribuir com a minha mão de obra, então eu vou contribuir com a mão de obra. O que eu não posso ficar é parado. Alguma coisa eu preciso fazer. Aí vem depois o Estado e governo. Então, o texto por excelência para qualquer estudo deste assunto, na Bíblia é em Romanos 13, 1 ao 7. Então, vocês podem ler lá onde diz que as autoridades são definidas por Deus. São ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Então, a palavra de Deus nos instrui até a questão dos governantes, que nenhum deles está lá por acaso, foram determinados por Deus para que isso acontecesse. Então, aí nós vamos ver o dever do Estado é, portanto, proteger a sociedade contra as anarquias, criar justiça para os cidadãos, suprir as carências do povo com bens e serviços necessários. Então, atualmente o Estado precisa recobrar o seu verdadeiro papel, ou seja, o papel de ministro de Deus para o sustento da sociedade e também da natureza. Porém, nós sabemos que a nossa realidade está muito longe disso. Mas a igreja precisa, de alguma forma, então, entrar com alguns meios, algumas maneiras, alguns projetos, para que isso possa contribuir e a gente vê menos injustiças. Aí lá no tópico 4 diz assim, princípios para o desenvolvimento comunitário integral. Então, tem vários departamentos, ONGs, vários planejamentos, projetos que envolvem esse desenvolvimento comunitário. Mas a partir dos pontos descritos anteriormente, podemos extrair princípios para nossa utilização imediata. Que é o primeiro, diz assim, precisamos praticar a solidariedade. De que forma a minha igreja, de que forma eu estou praticando essa solidariedade? Nós precisamos sempre olhar a realidade, os fatos da nossa comunidade, de onde nós estamos congregando, onde é que está localizada essa nossa igreja e como está
inserida ali, de que forma que tem contribuído. Aí é preciso para que pratiquemos a justiça e o amor. Nós não podemos ser aqueles que a gente vê lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento até mesmo, dos hipócritas, que falavam o que os outros deveriam fazer, mas não praticavam. Então, a igreja, ela precisa estar inserida nesse contexto como alguém que pratica realmente a justiça e o amor. Precisamos vivenciar a participação, o serviço e a liberdade. Então, nós não podemos sermos aqueles obreiros, colaboradores em qualquer área da igreja, até mesmo como membros, como ditadores, achando que somos donos da verdade e que o que nós falamos e pregamos é isto. Precisamos estarmos realmente vivenciando a verdade bíblica, a verdade que Jesus nos deixou. Não as nossas verdades, não o que eu acho. Porque dentro da palavra de Deus, dentro de um contexto que envolve o Evangelho de Jesus Cristo, não há lugar para achismo, mas sim para o que está escrito. Então, o que está escrito na Bíblia a respeito de praticar solidariedade, praticar justiça e amor, vivenciar a participação, a serviço e a liberdade? Nós precisamos fazer uma autoanálise, amados, e ver como é que estamos agindo, reagindo, diante de tudo o que nós temos visto e ouvido. É necessário que vivamos a liberdade, a misericórdia, a esperança e o amor. Que liberdade é esta, amor, amados, que nós estamos falando? Nós não estamos falando de libertinagem, nós estamos falando de liberdade, através do amor de Cristo. Liberdade através do que é honesto, do que é correto, do que é de boa fama, como está escrito lá em Filipenses. Para que então seja a misericórdia real, essa esperança seja dada ao povo, através do amor. Precisamos viver a justiça e a misericórdia. Então, a comunidade deve ser capaz de usar seus membros menos capazes, tornando-os úteis dentro de suas possibilidades e participantes do processo de desenvolvimento de uma comunidade. Se aonde eu moro, aonde os filhos estudam, aonde trabalhamos, nós estamos sendo um exemplo, nós estamos mostrando através da nossa postura o verdadeiro cristão, nós estaremos ali colocando em prática a justiça e a misericórdia. É através da nossa atitude, do nosso testemunho, da nossa maneira de agir e conduzir os fatos, as situações que nos advêm. Precisamos clamar por justiça e também praticá-la. Não adianta ficar orando a Deus, pedindo para Deus que Deus faça justiça com governantes, faça justiça lá com o prefeito, lá com os vereadores, faça justiça lá com o meu parente, mas se eu não faço, se eu, às vezes, por pequenas coisas, deixo de ser justo, porque eu vou começar a olhar só o meu lado, vou ter partidarismo. Amado, justiça não inclui partidarismo. Inclui o que é reto, o que é correto. É necessário que vivamos a esperança, o amor e a liberdade. E devemos viver o serviço do Senhor e amor. Porque na palavra de Deus nos diz que tudo que vier à nossa mão, nós temos que fazer como se fosse ao Senhor. Aí, nós vamos ver aqui, alguns passos que podem ser tomados com metodologia. Se você quer fazer um trabalho, você quer estar em ação na sua igreja, você quer estar em ação na sua comunidade, você quer fazer parte de algum departamento, algum grupo, alguma ONG, precisamos observar, antes de tomar atitude, antes de sair à luta, sair no campo, nós precisamos ter essa observância. O primeiro passo não é sair fazendo.
Ah, eu acho que tem que fazer isso, vou lá preparar umas marmitecas e vou levar correndo lá. Não, nós precisamos pesquisar, nós precisamos observar, conhecer as pessoas pelas quais eu quero ajudar. O ambiente que elas vivem, qual é a realidade mesmo delas. Eu preciso observar. Aí o segundo passo é mergulhar na vida dessas pessoas da comunidade. Como que eu vou fazer isso? Caminhando junto. Se eu caminho junto com alguém, eu vou conhecer esta pessoa. E então eu vou saber, já vou começar a entender e identificar a realidade dela, aonde está realmente a sua necessidade. O terceiro passo é descobrir os grupos com os quais podemos trabalhar. Eu preciso descobrir qual é o grupo, qual o meu potencial, que tipo de pessoas, de ajuda que eu posso dar. Não é simplesmente eu me infiltrar em algum grupo, em algum departamento, em alguma ONG, achando porque eu estou fazendo bem, é isso aí. Não, nós precisamos sermos organizados. Porque para dar fruto, precisamos organizar. O quarto passo é perceber a necessidade real daquela localidade, daquele grupo de pessoas, daquela comunidade. O quinto passo vem a articulação com os grupos da igreja. Aí é que vai começar a interação. Depois que eu entendi, que eu observei, que eu caminhei junto com essas pessoas, eu descobri qual a minha habilidade, qual o meu potencial. Aí eu descobri o grupo pelo qual eu posso trabalhar. Aí eu descobri também a realidade real daquele determinado grupo, daquela comunidade. E então eu posso, ou eu estar à frente de grupos e organizar, ou então fazer parte de algum grupo, para que possa ser efetuado essa atividade com a comunidade. E o sexto passo é considerar a população como protagonista ou agente das suas mudanças, não só um espectador. Ou seja, nós precisamos envolver toda a comunidade, porque cada pessoa tem o seu potencial, cada pessoa tem uma maneira de ajudar, de contribuir, de fazer a diferença, e nós precisamos aproveitar todas essas oportunidades, toda a boa disposição daquelas pessoas que estão à nossa volta. E o sétimo passo é o acompanhamento e a avaliação desse trabalho. Nós não podemos simplesmente fazer e deixar rolar. Nós não podemos só fazer e ficar por isso. Não, nós precisamos ter um acompanhamento sério, correto, digno, para poder chegar a um bom resultado. E aí, com isso, eu vou poder fazer uma autoanálise ou uma análise daquele departamento. Quais são as dificuldades encontradas aqui? De acordo com o que estamos trabalhando, não produziu aqui X ou ali Y, o que está faltando? Quais são as causas dessas dificuldades? Como foi o desempenho da equipe, da população, da instituição, do departamento que foi se mover? Quais são as sugestões, então, para reformularmos? E é hora de unirmos, estarmos todos na mesma visão, para poder entendermos isso e trazer um bom resultado, e almas sendo salvas, vidas sendo resgatadas dos vícios, resgatados da miséria, resgatados dessas maldições, em nome de Jesus. E aí nós vamos ver que temos também desafios, que dentro desse trabalho comunitário, desse trabalho e dessa integração com a comunidade, com a sociedade, com esse desenvolvimento comunitário, nós também temos desafios, porque não é tudo azul, não é tudo tranquilo, que você vai e aí todo mundo diz amém, e aí você resolve fazer. Não. Desafio da realidade latino-americana. Com sua história de dominação, opressão, dependência e suas intermináveis crises políticas, econômicas e sociais, somada à dívida externa, os cinturões de miséria das grandes cidades, corrupções administrativas e por aí afora.
Se nós olharmos, amados, e formos ver lá, desde quando começou, que foi na era industrial, que aí já começou esse levante e começou a surgir essas grandes atuações das pessoas saindo lá da zona rural, vindo para as grandes cidades, se concentrando e aglomerando-se em lugares que não eram nem apropriados para a residência, para morarem. E ali começou a formar essas grandes favelas, ali começou a surgir muitas pessoas saindo das suas cidades natal para vir alcançar um objetivo, um progresso, um sucesso, e às vezes não deu certo, acabam ficando, morando na rua. E aí essa realidade latino-americana, não só no Brasil, mas em vários países aí da América Latina. E são desafios que a igreja enfrenta, porque ela tem que ver esse contexto. Ela não pode deixar de lado, não pode menosprezar o contexto da população aqui do Brasil, da nossa população aqui em Curitiba, nas nossas regiões aí de menos avantajadas. Então, o desafio da realidade, depois o desafio de uma igreja que possa entender, porque, infelizmente, não são todos que entendem isso. Há aquelas pessoas que dizem, não, aquelas pessoas são miseráveis, são preguiçosos, são isso, são aquilo. Determinam que as pessoas não querem trabalhar, as pessoas não querem sair daquele estado que elas estão. E aí, com isso, vai bloqueando as ajudas, vai bloqueando o entendimento dessas pessoas. Mas nós não podemos fazer parte desse grupo de pessoas. Nós precisamos fazer essa diferença. A igreja de Jesus Cristo precisa fazer essa diferença. Quando nós falamos sobre pastoral urbana, nós estamos falando de pastorear essas pessoas que vivem aí na zona urbana, que vivem aí nessas zonas rural, nessas favelas, até mesmo nas ruas, são indigentes, são pessoas que foram desfavorecidas financeiramente, se envolveram em vícios, com drogas, bebidas, prostituição, acabam em prisões, acabam até mortos, indigentes. Então, nós não podemos concordar. A palavra de Deus diz que nós não podemos deixar que os deuses desse século venham cegar o nosso entendimento e não entendermos o plano de Deus de salvação que é para todos, independente de classe social, independente de raça, independente da cultura que tem. Olha só, amados, nós não podemos deixar que esses sentimentos do que nós vimos, esses assaltos, tudo que nós temos visto, a violência que tem ocorrido, que parte dessas pessoas que estão aí na marginalidade, vivendo na marginalidade, nós temos que olhar para essas pessoas através do olho de Jesus Cristo, através do amor de Jesus. Por quê? Porque quando nós olhamos através desse amor, nós conseguimos amar esse próximo como o Senhor quer que nós amemos. Olha só, a pergunta é, como poderia a igreja desempenhar seu papel na transformação da realidade usando alguns instrumentos de desenvolvimento comunitário? Que instrumentos são esses que a igreja tem? Que ferramentas são essas que a igreja tem para desenvolver essa questão comunitária? Pense nisso, analise, porque cada região, cada igreja, cada situação é uma situação. Então, se a minha igreja ela usa determinadas ferramentas para contribuir lá com a comunidade, de repente a sua igreja não tem essas ferramentas, mas vão ter outras ferramentas, vão ter outras estratégias para poder fazer aquilo que Deus quer que seja feito.
Nós não podemos dizer assim, nossa igreja é muito pequena. Nós não podemos, nós não temos ninguém para trabalhar. Nós não temos isso ou não temos aquilo, não. Deus é o Deus que traz à tona, que traz à existência o que não existe. Basta a gente tomar atitude, se posicionar, Senhor, eu quero fazer. Senhor, eu quero tomar uma atitude. Eu quero ver a diferença na minha comunidade. Eu quero ver o Senhor Jesus sendo recebido no coração dessas pessoas. Então, Deus vai dar, Deus vai arrumar, Ele vai te trazer a memória, vai te trazer ali dentro onde você está, meios para que você possa fazer isso. E vocês lendo aqui, no 6.1, vai ter algumas sugestões sobre essa questão, para fazer a sua agenda. Então, leia essas sugestões e coloque em prática. E olha, nesta fé e esperança, queremos caminhar comprometidos com a transformação da vida do nosso povo, vivendo, anunciando o evangelho da justiça para opressores e oprimidos, demonstrando em ação nosso amor para com todos. Afinal, nós somos o sal da terra, a luz deste mundo. Amados, preste atenção. Comecem a olhar ao seu redor. Não fixe o olhar só em você, ou só na sua casa, ou só na sua igreja, ou só ali no seu ministério. Pense que Jesus Cristo veio para os perdidos. Ele veio para aqueles que estão doentes. Porque não precisa de médico, não precisa de remédio. É os doentes que precisam. Então, esse capítulo 5 vai esclarecer bastante e vai trazer a cada um de vocês, amados alunos, um entendimento, um discernimento, um meio que você pode usar para levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo, lá onde você trabalha, aonde você mora, aonde você congrega, na sua rua, na sua cidade, no seu bairro. Deus vai te dar estratégia, porque Ele é um Deus de estratégias. E vamos lá ao capítulo 6, que fala da espiritualidade. Espiritualidade na cidade. Eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre essa questão da espiritualidade. Se você fizer uma enquete, sair pela sua vizinhança, lá onde você trabalha, fazer uma enquete a respeito da espiritualidade na cidade, eu creio que vamos ficar bem decepcionados. Porque para muitos, espiritualidade não corresponde a Jesus Cristo. Para muitos, espiritualidade é qualquer coisa que mova na questão espiritual, emocional, até pode-se dizer assim. Qualquer seita, qualquer heresia, qualquer seita, qualquer filosofia que vai mover nas emoções e mexer com a espiritualidade, para muitas pessoas isso é espiritualidade. Espiritualidade não envolve Jesus Cristo. Não envolve um compromisso para muitas pessoas de simplesmente dizer, não, eu amo aquele próximo e eu vou levar Jesus Cristo para esse próximo. Para muitos não é assim. Se você quiser essa experiência, formule umas perguntas, faça um questionário e saia fazendo, pergunte para qualquer tipo de pessoa, sendo ateu, evangélico, católico, qualquer outra denominação, espírita. Faça uma pesquisa, uma enquete, para ver o que elas vão falar sobre a espiritualidade. E depois volte ao assunto dessa lição do capítulo 6. Para ver como vai ser diferente do que é a realidade de Jesus Cristo. Por causa do individualismo e da solidão nas grandes cidades, as pessoas tendem a se refugiar em pequenos grupos com interesses afins. Ou seja, se reúnem em pequenos grupos onde têm o mesmo pensamento, têm a mesma direção,
espiritual ou não, seja para fazer um divertimento, assistir um filme, para conversar, ele se reúne por causa da solidão, porque ninguém quer ficar mais sozinho. Imagine nos dias de hoje, onde temos que estar em isolamento. Como está a mente dessas pessoas que não têm Jesus Cristo? Dessas pessoas que não têm o Espírito Santo para trazer o conforto, para trazer a esperança, para trazer um porvir, uma esperança do amanhã. Essas pessoas, ou elas se envolvem com algo que não tem nada a ver com Deus, ou acabam depressivas, envolvendo-se nas suas emoções interiores, nas suas tristezas, nas suas dores. Então, mais uma vez, nós vemos a igreja como um meio importantíssimo de ajudar a essas pessoas, a ser um meio de comunicação através do Evangelho de Jesus Cristo, no momento apropriado, levar adiante essa esperança que só vem em Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus nos dá a paz, não a paz que o mundo conhece, mas é uma paz real, verdadeira, independente do isolamento, independente da questão financeira, independente das enfermidades, ainda há uma paz dentro de nós, porque há a esperança de que se isso tudo acabar, nós ainda teremos uma vida contínua lá com Jesus Cristo. E essas pessoas não têm isso. Então, olha só a responsabilidade da igreja dentro disso. A Bíblia e a cidade, como tem sido o envolvimento da Bíblia sagrada, a palavra de Deus, com os cidadãos dessas cidades. Será que tem sido daquela forma que a gente vê em muitas casas, aberto em cima de uma estante, de um balcão, no Salmo 91, para que a casa seja protegida e Deus proteja através a Bíblia aberta ali com o Salmo 91? Ou ela tem sido um manual de instrução para que o ser humano possa ter uma vida melhor, uma vida mais guiada pelo Espírito Santo, mais orientada por Ele? Entretanto, quando se trata do envolvimento prático no mundo urbano, precisamos saber como ir além do sentimento e da emoção. Porque Jesus, o Espírito Santo, não é um sentimento só, uma emoção. É uma verdade. Ele é a verdade. E no Evangelho segundo João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês já têm se deparado com pessoas dentro dessa situação? Em que vocês ficam estagnados, até não sabem o que fazer, como reagir? Com pessoas que estão nessa situação de solidão, de depressão, de síndrome de pânico? E sem Jesus, que é o pior de tudo? Amados, pense que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, faz parte da sua vida. E como parte da sua vida, como parte da minha vida, Ele está conosco até o confim dos séculos. E cada vez que a gente se propõe a ajudar alguém, Ele vai estar na nossa frente. Ele que vai te dar as estratégias, viu? Preste atenção porque Ele vai te dar. Ele diz: abre a tua boca e eu a encherei. Jesus e a cidade. De início, recordemos que Jesus atuava em povoados e vilas do interior da Palestina e costumava frequentar lugares pouco ou nada habitados. Quase não procurava as cidades e, quando o fazia, entrava em choque com elas. Seu contexto vital era agrícola, marcado pela exploração tributária por parte do Império Romano. Então, a perspectiva da sua atuação era provinciana e nacionalista. E Jesus, ele agia de acordo com aquele povo.
O Senhor Jesus, quando ele ensinava e partia daquilo que o povo conhecia. Ele sabia que eles conheciam de agricultura, então ele usava palavras, parábolas, falando de agricultura, falando de semente, falando de campo. Se ele falava com os pastores, com pessoas do campo que criavam gado, que criavam ovelhas, ele falava quem ele era, o pastor, o bom pastor, porque aquelas pessoas sabiam como é que deveria ser o bom pastor. Então, Jesus ele partia do conhecido para inserir o desconhecido naquele povo. E nós não é diferente, amados. Nós precisamos partir do qual é o contexto dessa comunidade, desse lugar onde eu estou inserida, desse lugar onde eu trabalho, desse lugar onde eu vivo, onde eu moro. Qual é a realidade ali? E partindo dali, contextualizar o Evangelho de Jesus Cristo. Fazer ele ter um potencial ali, para que abra-se o entendimento dessas pessoas. E elas entendam que elas precisam de Jesus, que elas não são autossuficientes, que elas não podem depender do braço forte de ninguém, a não ser de Jesus. E quando isso acontece, há mudança nesse contexto. Jesus percebeu que precisava alcançar o indivíduo em sua realidade existencial. E é isso que nós temos que perceber. Qual é a realidade existencial dessa comunidade, dessas pessoas que eu pretendo colaborar para que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado? Entremente, lá na página 69, no penúltimo parágrafo, diz assim, entre mentes, a problemática se desenvolve sobre as questões relevantes às necessidades desse contexto, como desenvolver a espiritualidade numa cidade onde o indivíduo gasta boa parte do seu tempo no trânsito, onde trabalha de 12 a 14 horas por dia para sobreviver, onde os salários são baixos e as condições de vida precárias. Podemos pensar e praticar os princípios de Deus no que diz respeito à meditação, leitura da palavra, contemplação, nessas circunstâncias? Será que nós podemos? É a mesma coisa, você vai fazer uma visita numa determinada residência, nos dias de hoje, em que não tem nada em casa para eles comerem. E aí você resolve ir lá fazer uma visita de evangelismo. Será que essa família vai receber você bem? Vai receber bem o Evangelho de Jesus? Pense nisso. Coloque-se no lugar dessa pessoa. Tenha empatia, para que tenha mais facilidade de entender o outro. Aí tem as crises do cidadão da cidade, aquilo que eu já falei até. Crises existenciais. Começa lá porque ninguém me ama, ninguém me quer, não é isso? Que a gente ouve, pelo menos na adolescência, isso aí a gente ouve muito. Ah, ninguém me ama, minha mãe não me ama, meu pai não me ama, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou feio, eu sou bonito, e assim vai. E aí existem as crises existenciais de adultos também, que chega lá num período da vida e descobre que não fez nada, que não conquistou nada. Aí, de repente, se depara com uma Covid, com um isolamento, que aí paralisa tudo, não pode trabalhar, não pode ganhar. Como é que ficam essas pessoas? Tem meios. São meios que Deus coloca ao nosso redor, coloca essas pessoas perto da gente. Principalmente se você trabalha fora. Se você trabalha num departamento, numa loja, num escritório, um shopping, você vai ter condições de ver a situação dessas pessoas. E ali você fazer essa diferença. Porque a vida urbana ela é cruel.
As pessoas, uma quer ser mais bonita que a outra, uma quer se vestir melhor que a outra, uma quer ter o carro melhor que o outro, uma quer ter a casa melhor que a outra. E aí muitas pessoas vivem empurradas por isto, por essas vaidades, por esse querer, por esse conquistar, e esquecem de ver quem são. Para isso, há necessidade de uma liderança capaz. E uma liderança capaz, eu não estou falando de um grupo lá na igreja para você ser líder das mulheres, dos homens, não. Mas você ser líder espiritual, você conseguir transmitir para essas pessoas a realidade dos fatos, que tudo aqui é passageiro, que as conquistas aqui, tudo que se conquistar um dia vai ficar, não se leva a nada, mas que a palavra de Deus jamais vai passar, que a salvação vai ser eterna, que a vida será eterna. Amados, não é como fugir dessa realidade que nós vivemos hoje. Talvez você diga, mas eu não posso ajudar todas as pessoas do mundo. Claro que não. Nem você, nem eu, nem ninguém pode ajudar todas as pessoas do mundo. Mas se você ajudar uma pessoa, aquela pessoa vai ajudar outra, que vai ajudar outra, que vai ajudar outra, e vai ser uma corrente de ajuda. Vai ser uma corrente do Evangelho de Jesus Cristo sendo disseminado, sendo levado adiante. Pense nisso. Você não é a solução para o mundo. Você pode ser a solução para uma pessoa, para uma família. A igreja precisa fazer a diferença. Você olha lá na página 72, está falando sobre isso. O ser humano tem necessidades espirituais. Precisa pensar sobre Deus. E, de repente, você, somos a pessoa que vai fazer com que aquela determinada pessoa vai pensar sobre Deus. A igreja precisa destoar, ou seja, ela não pode se vender. Ela tem que viver um cristão genuíno. O caminho da espiritualidade na igreja começa pela integração, pelo envolvimento, pelo caminhar com as pessoas. O indivíduo não se encontra consigo mesmo na solidão. Precisa ter outras pessoas. O mundo não tem mais definições claras sobre família, escola, Estado, igreja, pois a meta declarada da sociedade é a livre escolha do indivíduo. Com tudo que nós temos enfrentado, com essas escolhas até de gênero, o que eles estão querendo inculcar nas igrejas. Essa semana ainda, uma jovem mãe que tem uma criança no pré-primário, me mandou uma mensagem mostrando o que estão ensinando para o filho dela dentro naqueles videoaula, que é sobre candomblé, sobre Iemanjá, e inserindo isso na cabeça da criança. E ela pedindo socorro, como que ela ia agir, o que ela ia fazer diante daquela situação, se faz parte do currículo da escola. Mas há meios de poder intervir. Há meios dessa mãe ir lá e ver isto. Porque nós temos na Constituição que ninguém pode obrigar ninguém a seguir determinada religião. Então, tem meios legais que essa mãe poderá entrar e resolver a situação e não precisar. Além de ensinar ao filho o verdadeiro evangelho. E nós somos essas pessoas que vamos estar ali podendo orientar as pessoas a respeito do que o mundo está falando. Hoje não comemora-se mais nas escolas Dia dos Pais ou Dia das Mães, mas é só o Dia da Família, por causa dos pais que são homoafetivos. Então não pode mais pai ou mãe. E uma série de coisas. E quanto mais o Evangelho de Jesus Cristo for falado, for divulgado, quanto mais pessoas se renderem a Cristo, entender as verdades do Senhor, menos serão afetadas por isso. Então a igreja da cidade precisa incentivar a vida com Deus.
E mais uma vez eu digo, como você vai incentivar a igreja a uma vida com Deus? Ou seja, como a igreja vai incentivar a cidade a ter uma vida com Deus? É o que está saindo da igreja dentro da comunidade. É como estão se comportando os membros, a membresia, os pastores, os obreiros, aqueles que de alguma forma fazem parte do ministério das igrejas e na comunidade ela está observando. E isto vai fazer a diferença para que a igreja incentive essa comunidade a ter uma vida com Deus. E no tópico 2, nós temos uma reflexão sobre a cidade. Eu não vou estar lendo aqui, eu vou deixar isso para vocês lerem, esse tópico 2 inteiro. Vocês leem, refletem, façam uma reflexão nesse tópico inteiro. Porque é muita teoria e eu não vou estar lendo aqui, né? Isso realmente compete a vocês fazerem essa leitura. Então, leiam todo esse tópico de reflexão sobre cidade, façam uma análise e avaliem como está sendo a sua igreja ou você mesmo dentro dessa realidade, desse contexto da pastoral urbana. E lá no capítulo 7, é um novo referencial para o pastorado, fundamentos do ministério pastoral. Então, esse fundamento pastoral envolve o quê? Cuidar. É uma expressão de agir de Deus. É o cuidar, o agir de Deus, cuidar da criação de Deus em tudo. É como nós, pastores, cuidamos da comunidade. Como que nós estamos cuidando? Como nós estamos observando essa comunidade? Mobilizar, nós estamos nos mobilizando a tomar uma atitude, a tomar atitudes para que venha auxiliar essa comunidade. Como nós, pastores, mobilizamos a comunidade? Nós estamos envolvendo-os, interagindo com essa comunidade, trazendo para a igreja, para as atividades, para o que a gente está fazendo na igreja, isso está se estendendo para a comunidade ou fica só dentro da igreja? Identidade do povo de Deus. Você sabe quem você é em Deus? Se alguém perguntar para você quem é você, você vai saber dizer quem você é como cidadão dos céus? Porque é isso que as pessoas querem saber. Quem você é como cidadão dos céus? E o que você está fazendo para que identifique você como cidadão dos céus? O povo está conseguindo ver, ler em você o Evangelho, as atitudes, os mandamentos? E qual a missão do povo de Deus? A palavra de Deus nos diz que Jesus, quando nos salvou, Ele também nos nomeou a ir e dar frutos, e esses frutos permanecer. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E ele ainda diz mais, lá em Marcos, que ainda aqueles que creem em Jesus e são verdadeiros cristãos, se eles impõem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Expulsarão demônios. Então, são evidências da presença de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. E essa comunidade, essa região urbana, esses lugares onde nós frequentamos, precisam ver isso em nós. Nós não podemos ser aqueles cristãos chupim, que só depende da oração dos outros, depende da intercessão dos outros, depende que nem aquele crente 6 horas, né? Vocês oram por mim, oram por mim? Nós temos que ser o cristão genuíno, verdadeiro seguidor de Cristo. Não apenas dizer, eu sou evangélico, ou eu sou crente. Crente até o diabo é. O dia a dia, com a violência,
a banalização da violência, encarando a violência, como nós estamos vivendo esse século. Tarefas e modelos pastorais relevantes e contextualizados. Aí aqui na última página desse livro, na página 98, está falando sobre isso. Então, a tarefa suprema, pastoral, da igreja não é apenas teológica. Ou seja, teologicamente é só para saber como deve agir. Mas ela tem que ser real, vivenciada, praticada. Então, participar da Associação de Moradores do Bairro, da APAI, desenvolver programas de atendimento aos idosos, de orientação vocacional aos jovens, e distribuir de literatura, visita aos moradores carentes do bairro, a outros, às prisões, aos órfãos, às viúvas, aos doentes. O verdadeiro religioso, como diz lá em Tiago, é aquele que cuida das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos pobres. Amados, nós precisamos protestar, sim. Não fazer esses protestos, sair aí nas ruas gritando e fazendo barulho. Não, é um protestar contra a ação do diabo na vida do ser humano. Sabendo que nós servimos um Deus que está acima de tudo e de todos. E sabendo também que não é um mar de rosas fazer o trabalho do Senhor. É com choro. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que semeiam com choro, com lágrimas, com alegria colherão. Nós temos que ter essa consciência que servir a Jesus não significa você viver lá no mar de rosas, não é sinônimo disso. Nós podemos ter essa consequência de sermos abençoados pelo Senhor de várias maneiras. Mas se não formos, não tem problema, é continuar, porque a nossa maior riqueza está lá no céu. Wesley confrontou principados e potestades da economia, da política e da religião. Ele os enfrentou com a força que vem de Deus, o qual não deseja que nenhum dos seus pereça. A obra de John Wesley teve grande repercussão junto ao povo oprimido e empobrecido. Esse é um modelo pastoral a ser seguido. Interagir na sociedade, obedecendo às ordenanças de Deus, para fazer diferença, apresentando um evangelho orientador, libertador e gerador de esperança. Amém, amados? Encerramos essa disciplina aqui. E eu não sei quando a gente vai poder se encontrar, mas vocês ficaram com um trabalho para fazer daquela leitura do livro e entregar todas as outras autoatividades. Então, o que eu vou pedir a vocês? Não precisa todos virem até aqui no ITQ, mas que um dos alunos se encarregue de recolher de todos os outros os trabalhos que foi feito, as autoatividades, entregar aqui na secretaria, falar com a Eliane e ver um momento mais propício, fazer essa entrega, que aí eu vou corrigir e nós vamos finalizar essa disciplina. E que Deus abençoe vocês, continuem tomando cuidado, mas não parem. Não parem aquilo que vocês começaram. Não desistam de completar o estudo do ITQ, porque Deus escolheu vocês para serem esses pastores urbanos, esses pastores que vão pastorear realmente essas ovelhas, que vão entrar com ações de acordo com a palavra de Deus para que almas sejam salvas. Mas para isso vocês precisam serem preparados. E vocês devem estar naquele estágio de preparo, de observação, de entender qual o lugar melhor para que você dê fruto. Então venha, continue, não desista. Persevere até o fim, porque o Senhor está convosco. Amém?
Deus.